Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Olá, Clemente, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvinte. De onde você está falando hoje? Hoje de São Paulo. De São Paulo, esse homem não para. Mas vamos lá, Clemente, vamos falar aqui sobre o Senado, né, que aprovou uma regra aí, enfim, no cálculo de aposentadorias. Fala pra gente. Bom, Marilu, esse é um processo um processo legislativo que está andando no Congresso Nacional, agora no Senado. Ele é resultado do acordo político feito para aprovação do projeto da reforma da Previdência. O Senado anunciou que aprovada aquela PEC, aquele projeto de reforma constitucional no âmbito da Previdência Social, iniciaria imediatamente um novo projeto de mudança e de alteração na Constituição sobre aspectos divergentes em relação àquela proposta, e especialmente um projeto para autorizar que a reforma da Previdência seja feita por estados e municípios no mesmo sentido da reforma da Previdência feita no âmbito da União e para os trabalhadores da iniciativa privada. Esse projeto, que já foi votado no âmbito do Senado e que agora vai para a Câmara dos Deputados, além de garantir e de afirmar a necessidade de reformas previdenciárias no âmbito de municípios e de estados, a estimativa é de gerar em 10 anos uma economia da ordem de 350 bilhões de reais, portanto, de cortes nos valores dos benefícios dos aposentados servidores públicos de estados e municípios. Essa medida traz outras alterações, mudando aspectos que foram aprovados nas regras que já estão em vigor, porque a nova reforma já foi promulgada pelo Congresso Nacional, e essas mudanças se referem, primeiro, a uma nova transição para o cálculo do benefício da Previdência. Atualmente, a nova regra prevê usar todas as contribuições feitas desde 1994, mudando a regra anterior que pegava somente 80% dos maiores benefícios. Agora, pela PEC aprovada no âmbito do Senado, que ainda precisa da aprovação na Câmara dos Deputados, há uma transição feita em duas etapas. A primeira etapa passaria a novamente vigorar a regra de 80% dos maiores benefícios para o cálculo do valor da Previdência, do cálculo do benefício previdenciário. Depois, a partir de 2022, usar o critério de 90% e depois, a partir de 2025, usar novamente o cálculo de 100% das contribuições feitas para o cálculo do benefício. Portanto, teríamos uma etapa que começaria agora e que terminaria em 2025, e essa nova regra só estaria em pleno vigor em 2025, fazendo, portanto, uma etapa de transição, atingindo aí milhares de trabalhadores que se aposentarão entre agora e 2025. Há também uma mudança importante no que se refere à idade. A idade para as mulheres agora passa a ser 62 anos, a idade mínima para a aposentadoria, e ao invés de, como está na regra hoje, crescer 6 meses para chegar aos 62 anos a cada ano, o aumento da idade atual de 60 para 60 anos e meio, 61 e meio, passa a ser feito a cada 2 anos, ou seja, a cada 2 anos crescerá em 6 meses o tempo mínimo exigido em termos de idade para a aposentadoria das mulheres. Portanto, ao invés de no próximo ano já termos um aumento de 60 para 60 anos e meio, isso ocorrerá só no segundo ano, portanto, estendendo por mais um ano o período de cada etapa de crescimento da idade mínima para as mulheres. Um outro elemento importante é que há uma distinção na atual regra aprovada no Congresso, dizendo que aqueles que entram no mercado de trabalho, se foram homens, se aposentarão com no mínimo 20 anos de contribuição, 65 anos de idade, 20 anos de contribuição no mínimo.
e as mulheres 62 anos e 15 anos no mínimo de contribuição. A PEC agora aprovada no Senado e que ainda vai para a Câmara, propõe novamente trazer uma equiparação, também conferindo aos homens 15 anos de contribuição no mínimo para se aposentar, portanto, corrigindo uma grave distorção que criava uma diferenciação, uma desigualdade entre homens e mulheres, aí contra os homens, exigindo para eles 5 anos a mais de contribuição do que para as mulheres. Há também nessa PEC, aprovada no Senado, a oneração, portanto, as exportações no setor agropecuário passarão novamente a fazer contribuições previdenciárias. Era uma isenção que não tinha sentido os produtos da agricultura e da pecuária exportados não faziam contribuição para a previdência social. Os trabalhadores alocados nessa produção não tinham do lado da empresa a contribuição previdenciária correspondente. A PEC retoma, portanto, a obrigação de que essas empresas tenham a contribuição previdenciária, mesmo se elas fazem a exportação. E há uma outra medida que não foi aprovada, infelizmente, que é não dar aos trabalhadores que estão com afastamentos com problema de saúde ou a aposentadoria por problemas de saúde, o benefício integral da aposentadoria, somente nos casos de acidente de trabalho, de doença profissional, que esse benefício passa a ser integralizado. É importante destacar, por exemplo, que a medida provisória, agora que já está em vigor no Brasil, que está em debate no Congresso Nacional, altera, por exemplo, o critério de acidente de trabalho, não mais considerando que um acidente feito no percurso para o trabalho seja considerado como acidente de trabalho e, nesse caso, um trabalhador que se acidente, que tome algum tipo de prejuízo, inclusive inviabilizando a sua presença no trabalho ou a atividade laboral, não terá, diante desse acidente, mais direito a um benefício previdenciário integral. Essas coisas vão se combinando e cruzando e, na verdade, vão se constituindo em uma grande arquitetura de exclusão social, de exclusão na previdência, de exclusão na proteção social. Essas medidas no Senado minoram problemas graves que a reforma da Previdência trouxe aos trabalhadores e trabalhadoras, mas ainda assim a Previdência promoveu, com essas novas regras, profundas mudanças que reduzirão de forma bastante substantiva os valores dos benefícios, afastarão os trabalhadores do acesso à Previdência, limitando, portanto, a proteção previdenciária aos trabalhadores e trabalhadoras no Brasil. Marilu. Perfeito, Clemente. A gente agradece aqui essa sua análise. Um grande abraço para você e até amanhã. Até amanhã. Falamos com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese.